Vamos lá, pessoal, voltamos. Pessoal, na última aula eu fiquei devendo para vocês a construção de uma condicional dentro do formulário para esse campo aqui, que é o campo do tipo arquivo em PDF. Então, o dono desse fluxo, ele gostaria que esse campo aqui, laudo médico, que ele só aparecesse quando o candidato fosse um candidato do tipo PCD. Ou seja, quando o cidadão ele é um PCD, ele obrigatoriamente teria que mandar esse arquivo em PDF. Vamos lá, que eu vou explicar para vocês. Lembrando que a primeira coisa, antes de você mexer no construtor de formulário, é garantir que essa versão do fluxo que ela esteja versionada. No caso, não está ainda, tá? Ela foi publicada, então a versão 3 está publicada. E antes de eu mexer nessa versão, eu preciso vir aqui em ações e versionar. Eu vou versionar para a versão 4. Estamos na versão 4 agora. A nuvem do lado esquerdo aqui, ela está cinza, significando que a versão 4 ela pode ser alterada e ela não foi publicada ainda. Então vamos lá em formulário e vamos no construtor de formulário. E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero esconder o laudo médico. Uma forma de você fazer é usando esse campo aqui, que é lista de seleção. Eu vou clicar, segurar e arrastar. Eu vou colocar em cima do laudo médico para facilitar a visualização. Eu falei também anteriormente para vocês que dependendo do que você vai selecionar, dependendo do campo, ele vai ter telas diferentes, que é exatamente esse caso aqui do lista de seleção. Eu vou colocar aqui o nome do campo como candidato fez a inscrição, como PCD. Perceba que eu criei um campo que é uma pergunta, onde o candidato vai precisar responder se sim ou se não. Por enquanto, pessoal, vamos clicar agora em dados, porque eu quero preencher com vocês as opções dentro dessa lista de seleção. Para você preencher essas opções, você precisa vir em valores da fonte de dados, que é essa parte aqui com essa tabela de rótulo e valor. Eu vou colocar sim na primeira opção e vou adicionar mais uma opção colocando como não. Pronto. Davi, qual é a diferença de rótulo para valor? Rótulo é o que aparece para o usuário do fluxo. Então aqui vai aparecer sim e não. O valor é o que vai ficar cadastrado no banco de dados. A gente não consegue ver aqui essa informação, mas se eu publicar essa versão do fluxo e usar essa variável, o valor que vai ser armazenado é sim ou não. Perceba que essas informações podem ser diferentes. Você pode ter um rótulo com uma informação e um valor com outra informação. Vamos aqui para cima, para esse campo aqui. Permitir seleção múltipla. Para que serve ele? Se eu marcar esse campo aqui, significa que essa lista de seleção agora pode permitir que eu inclua mais de uma opção. Perceba que para esse caso concreto, isso não faz sentido, mas vão ter casos nos fluxos de vocês que isso pode ser útil. Nesse caso concreto, eu não preciso dessa funcionalidade, portanto eu vou tirar essa marcação. Perceba que agora eu posso escolher ou o sim ou o não. Simples assim. Aqui embaixo, a gente tem uma opção que é busca exata. Essa opção, pessoal, é para você consultar quando você tem muitas opções dentro dessa lista de seleção. Imagina que você tivesse uma lista de cidades e você quer começar a escrever parte da palavra. Então ele vai fazer uma busca exata, se você marcar essa opção, ou então ele vai fazer uma busca apenas com as palavras que você colocou. É uma forma mais fácil quando você tem uma tabela aí muito grande de muitas informações. Também, nesse caso concreto, do simples sim e não,
não faz muito sentido, portanto eu não vou utilizar essa funcionalidade. Nessa aba aqui nós temos também essa opção valor padrão. Essa opção aqui é para quando o usuário instanciar o fluxo, se isso aqui tiver marcado, significa que o fluxo já vai começar com um valor. Nesse caso concreto, eu também não quero essa opção. Por quê? Porque eu quero fazer questão que o candidato escolha e registre a sua opção. Portanto, eu não vou marcar essa opção. Do lado, na próxima aba de validação de dados, nós temos campo obrigatório e permitir apenas valores disponíveis. Então, eu quero que obrigatoriamente o candidato indique se ele é PCD ou não, então eu vou marcar essa opção. E essa opção aqui embaixo é para garantir que não vai ser possível incluir uma informação que não esteja na lista anterior. Portanto, isso aqui também vai ser importante para mim nesse caso concreto. Ou seja, isso aqui significa que o sistema vai fazer uma checagem nessa base quando a pessoa for fazer o cadastro e só vai permitir esses valores, beleza? Isso aqui simplesmente, pessoal, é uma forma de garantir que não vão ter informações que não estão cadastradas. Pode ser que no fluxo de vocês você queira permitir isso, permitir que ele inclua uma informação que não está disponível. Mas nesse caso concreto, novamente, eu quero obrigar que o usuário selecione apenas o sim ou então apenas o não. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar essas alterações aqui. Pronto, salvamos. Então criamos um campo de lista de seleção com duas opções, com a opção sim e a opção não. Embaixo, nós temos o laudo médico. Então, agora que está a mágica aqui do formulário dinâmico, tá, pessoal? Quando você clica no editar campo e quando você for na opção condicional, temos aqui essa mágicazinha aqui do simples, que é o seguinte, é uma condicional simples, que vai esconder ou visualizar um campo dependendo de uma condição. Vamos lá para eu explicar para vocês então. O que eu quero é o seguinte, eu quero que este campo deve aparecer, sim. Se eu marcar essa opção, este campo deve aparecer, significa que o campo vai começar escondido. E esse campo ele vai aparecer quando o componente do formulário, que é esse daqui, candidato fez a inscrição, perceba que esses são os campos que nós cadastramos anteriormente. Então, quando esse campo aqui, que é o campo que a gente acabou de criar, quando ele tiver o valor sim, significa que laudo médico vai aparecer. Além disso, eu quero que o laudo médico seja obrigatório. Então, eu vou também em validação de dados e vou marcar obrigatório. E vou clicar na opção salvar alterações. Olha que legal agora. Temos dois campos obrigatórios. Só que o primeiro sempre vai ser obrigatório. O segundo não. O segundo só vai ser obrigatório quando a condição for atendida. Entenderam a lógica? Então eu vou aqui em editar. Quando essa condição aqui, essa condicional for atendida, aí sim o campo laudo médico vai ser obrigatório. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar tudo, publicar e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos clicar em salvar alterações, salvar definição de formulário, vamos salvar o fluxo também, salvei o fluxo. Eu vou publicar novamente essa versão, que estamos na versão 4, ações, publicar, confirmar, pronto. Então, publicamos a versão 4 com essas alterações. Se você quiser, você poderia até ter olhado o formulário novamente antes de publicar, tá bom? Eu vou só dar uma confirmada aqui, tá aqui, ó, candidato fez a inscrição com PCD.
sim e não, e tem o laudo médico que eu acabei de criar. E tem a condição aqui, que eu criei também, com a validação de dados. Ah, pessoal, uma coisa importante, tá? Nesse campo aqui, o candidato fez a inscrição, dentro de dados, esse texto aqui do sim tem que ser o mesmo texto que está lá na validação. Quando eu criei o fluxo com vocês, eu fiz tudo na mão, eu escrevi. Mas o ideal mesmo é que vocês tivessem entrado na tela, apertado Ctrl C para copiar e depois terem entrado no laudo médico e colocado dentro da condicional para garantir que é exatamente o mesmo texto. Porque se for um pouquinho diferente, então não funciona, tá bom? Tem que ser o mesmo valor que está no outro campo, beleza? Vamos fechar aqui e vamos instanciar essa versão e ver se está funcionando direitinho, tá bom? Então eu vou vir aqui em ações e instanciar a última versão publicada. Vou descer aqui a tela e eu tenho aqui esse campo que se chama candidato fez a inscrição como PCD, uma pergunta. Se eu marcar sim, aparece esse campo aqui do laudo médico. Se eu marcar não, remove o campo. Se eu marcar não, significa que o campo não é obrigatório. Mas se eu marcar sim, o campo ele passa a ser obrigatório. Não é legal? Então aqui, com o não, o campo deixa de ser obrigatório e com sim, ele vira obrigatório. Eu acabei de identificar um pequeno bug que depois eu vou pedir para a equipe da Prodeste corrigir. Será que vocês perceberam também? Eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só, olha que interessante. Se eu marcar não, esse campo aqui, que é o campo de lista de seleção, ele é o último campo perto do botão enviar. E quando ele é o último campo perto do botão enviar, quando eu vou escolher uma opção, não aparece toda a lista. Então isso é algo que a equipe de desenvolvimento precisaria melhorar. Sempre que vocês encontrarem algum problema, eu vou pedir a gentileza de vocês comunicarem a gente, porque a gente tem todo o interesse de melhorar a ferramenta para que vocês consigam construir o fluxo de vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, se eu marcar como sim, esse campo passa a ser obrigatório e quando eu clicar no botão enviar, laudo médico vai ser um dos campos que foi considerado como obrigatório. Aqui em cima, eu tenho também alguns outros, que é ficha de inscrição, currículo atualizado, diploma, pós-graduação, experiência profissional e qualificação profissional. Lembrando que esses três aqui, eles não são obrigatórios pela regra de negócio. No caso de pós-graduação, ele só seria obrigatório se ele não tivesse uma formação na área de TI. Salvo engano, é isso que está lá escrito no edital. Mas enfim, o importante é que vocês entendam como funciona esse tipo de condição, onde a gente pode esconder um campo ou então disponibilizar um campo a mais. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar aqui esse formulário, eu vou preencher tudo, tá? Então eu vou clicar aqui em ficha de inscrição e vou selecionar um dos arquivos que eu disponibilizei. Pessoal, então vamos fazer de conta que esse candidato que está mandando as informações, que ele escolheu aqui a opção sim. Portanto, ele obrigatoriamente teria que mandar o laudo médico. Então eu vou escolher aqui agora laudo médico. Uma outra coisa só, pessoal. Quando eu criei esses arquivos, eu criei com o nome fictício de João da Silva. E quem está mandando as informações sou eu mesmo, Davi. Tá certo? Olha aqui, ó, Davi Salgueiro. Na prática, quem deveria mandar seria o João da Silva.
Mas, como estamos num ambiente de treinamento para praticar esse fluxo que eu criei, então eu estou partindo da premissa que vocês estão cientes que esses arquivos aqui são arquivos de testes e eles deveriam ser enviados pela mesma pessoa que está preenchendo o fluxo. Pode ser que, em um outro caso concreto, você permita receber informações de terceiros. Mas nesse caso aqui, a gente gostaria que quem estivesse enviando a documentação fosse o próprio candidato, tá bom? Vou clicar no botão enviar. Pronto, pessoal, encerramos o fluxo. Novamente, todos esses documentos que foram enviados pelo candidato estão agora no eDocs, exatamente na caixa que eu determinei dentro do eFlow. Deixa eu abrir aqui o eDocs rapidinho, só para mostrar para vocês. Pessoal, entrei no eDocs. Vou então na minha caixa de encaminhamentos. E se eu entrar naquela caixa de teste que eu criei, agora eu tenho esse fluxo aqui que foi enviado pelo candidato que supostamente alegou que é um PCD. E, portanto, ele obrigatoriamente enviou esse documento aqui, que é o laudo médico. Uma das coisas que ficaram faltando fazer para melhorar o fluxo foi indicar dentro desse documento aqui, que é o documento que é gerado após a construção do formulário, o que ficou faltando fazer foi indicar que ele se inscreveu como um PCD. Mas também assim não seria obrigatório, tá bom, pessoal? Pessoal, deixa eu voltar aqui para o eFlow. Pronto, voltei. Pessoal, na aula de hoje, eu também queria falar sobre esse campo aqui, que é o campo de caixa de verificação. Mas eu percebi que a aula ficou muito longa já, então eu vou parar por aqui e em uma outra aula a gente fala sobre o tipo de campo que é caixa de verificação, tá bom? Então na aula de hoje nós ensinamos para vocês como usar o lista de verificação e eu também expliquei para vocês como vocês conseguem criar condições simples dentro do formulário de vocês para esconder ou visualizar um determinado campo dentro do formulário. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.